Timóteo 3,9. Falamos também que estamos envolvidos no mistério do reino de Deus, que esse mistério do reino de Deus é o que está em Efésios capítulo 3, do verso 3 a 6, que na verdade trata sobre o ajuntamento de gentios e judeus formando um só corpo, que é a igreja. É isso que é mistério. Mas nós falamos também do mistério que na verdade fala do poder sobrenatural, da graça de Deus. Porém, a palavra mistério, que 20 vezes vem nas 13 cartas de Paulo, 4 vezes em Apocalipse, a ênfase do mistério é, na verdade, essa expressão que nós já falamos aqui. Então, nós temos o lado misterioso ou místico, que é aquilo que está presente nas religiões dos mistérios. Algumas delas que vêm com a crença afro, que elas acreditam no sobrenatural, no totem, acreditam na manifestação de espíritos e assim por diante. Então veja bem, muitas acreditam que há uma força sobrenatural agindo nas coisas, e aí elas buscam aquelas pessoas que são chamadas de iniciados. O gnosticismo pregava isso, nós já falamos aqui, não vamos repetir o que nós já falamos, mas eles pregavam que os deuses estavam distantes e para ter contato com deuses era preciso aion ou eons, que eram seres divinos, e só os iniciados, só os experientes nos mistérios é que teriam contato com os espíritos. Todas as religiões do mundo que têm as suas crenças sobrenaturais, elas dizem que não é qualquer pessoa que tem os segredos dos deuses ou dos demônios. Vocês sabiam que há pessoas que, para se comunicarem com os demônios, elas precisam ser totalmente treinadas para lidar com forças demoníacas. Quando alguém diz assim, fulano de tal morreu e o espírito, ou ele veio falar comigo, não é a pessoa, é o espírito do diabo se manifestando naquela pessoa para dizer que é ela. Por quê? Porque a nossa Bíblia diz em Lucas 16, que quem morreu e passou para o lado de lá, não pode vir para o lado de cá. E quem, olha, preste bem atenção, porque às vezes tem crente que é neófito, tem crente que não escuta, aí diz assim, mas é a voz dele, é a voz dela. É o espírito maligno atuando, porque Deus proibia consultar espíritos adivinhadores, espíritos agoreiros. O Senhor terminantemente proibiu. Por quê? Nós sabemos em 28 de Samuel que um dos reis de Israel, quando Deus não falou pelo Urim, pelo Tumim, nem por sonho, todas as formas de revelação, ele foi buscar o quê? Ele foi buscar uma feiticeira e Deus não falava mais com ele. Há uma briga teológica para alguém pensar se era Samuel mesmo, se não era. Não, era o espírito, alguns judeus acreditam que era, mas nós acreditamos que é uma força maligna falando como se fosse o próprio Samuel. E tudo o que ele falou, já Samuel tinha dito e as pessoas sabiam. Todos sabiam. Então o que eu quero dizer para os irmãos, muito cuidado, que tem crente que se ilude com esses poderes. E aí você precisa, nesse momento, escutem essa, do discernimento de espírito. A Bíblia diz em 1 João 4:1, amados, não creiais em todo espírito. A coisa que mais nós estamos precisando hoje é de discernimento de espírito. É esse dom que nós estamos precisando, principalmente o pastoral. É precisa, porque hoje tem muita gente falando línguas estranhas que a gente pensa que é do céu e não é do céu. Tem muita gente fazendo manifestações na igreja e o pior, hoje o que tem de pessoas que estão em pecado, estão em adultério e dizem ser usadas por Deus. Eu não acredito nisso, ninguém me convence. O lamentável é que tem pastores e pregadores que dizem assim, Deus quando quer operar, ele opera através do bandido, através negativo. Negativo. Tiago 3 diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e o que mais? E água salgada.
Quando você lê Mateus 7, 21, 22 em diante, Jesus vai dizer: vocês faziam isso, faziam aquilo, mas eu não vos conheço. Então, nós estamos falando aqui do mistério, que eu quero que cada irmão compreenda isso aqui, que é muito importante. Então, na nossa palavra passada, eu falei sobre esse mistério e coloquei aí que foi concedido a nós conhecer os mistérios de Deus. Ok? Agora, para resumir aqui, nós podemos analisar que Jesus, eu falei que Jesus falava por parábola agora. Por que por parábola? Porque tinham duas pessoas, ou melhor, tinham dois públicos. Um que não tinha interesse nenhum, e o outro que manifestava interesse. Então o método de Jesus de pregar por parábola não era apenas para encabular as pessoas, não era apenas para criar um suspense nas pessoas. Jesus não usava parábolas para isso. Há pessoas que usam a mensagem para causar terror, outros para mostrar que é inteligente, outros para impressionar. Jesus não usava parábola para isso. Evangelho não é para impressionar ninguém. Hoje nós estamos tendo um conceito totalmente errado de evangelho. Queremos mostrar os livros que mais nós lemos, queremos mostrar o conhecimento que nós temos. Evangelho é Cristo Jesus. Evangelho é o poder de Cristo sendo falado, que Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Evangelho é isso, gente. Evangelho não é historinha para o irmão vir para cá e eu ficar dizendo: vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Evangelho é para te salvar e te livrar da mão do inferno e te dar vida eterna em Cristo Jesus. Só quem crê no Evangelho, diga glória a Deus. Aí por isso que Paulo diz assim, em Romanos 1,16, ele diz: eu não me envergonho porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios 2, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não tratei de outra coisa, senão de Jesus Cristo, e este crucificado. Quem salva é o Evangelho, quem liberta é o Evangelho. Irmão, é porque nós estamos inventando coisa demais. Mas antigamente, quando se enviava um missionário, se enviava um pastor, o pastor lá no interiorzinho, lá no mato, lá na rua, ele só pregava que Jesus Cristo salvava, libertava, curava. Aí de repente, feiticeiro, idólatra, pessoa do mundo, ouvia o Evangelho e aceitava Cristo, e o Senhor abençoava. Era assim ou não era? Mas hoje não, nós estamos inventando um monte de coisa. Aí o Evangelho, irmão, tá mais é para marketing, tá mais é para coaching, tá mais é para massagear teu ego, tá mais é para... É tão tal que hoje a maioria dos crentes, quando chegam num culto como esse, eles não querem ouvir Evangelho, não. Mas na hora que a pessoa começa a criar um suspense... começa a amedrontar, olha, eu não prego o Evangelho dizendo: pecador, cuidado, um dia quando o inferno abrir a boca. Não, eu só digo assim: pecador, o inferno está preparado para o diabo e seus, e o Senhor não quer que tu vá para o inferno. Para tu não ir para o inferno, aceite a Jesus como... Pronto. Mas tem gente que faz um suspense. E a pessoa aceita Jesus, não é conhecendo o amor dele, é com medo do inferno. E nós não somos crentes com medo de inferno. Nós somos crentes porque um dia olhamos para a cruz e contemplamos o Cristo que dá vida e vida com abundância. Quem glorifica o nome do Senhor? Então vamos lá.